E vamos aos gestos da vez. Primeiro gesto, quebra de contato visual. Já sei, você vai me dizer que é mentira ou insegurança, né? Bom, pode ser. Mas você sabia que a quebra de contato visual também pode ser um sinal de conforto? Pois é, segundo o especialista em linguagem não verbal Joe Navarro, quando alguém fica confortável na nossa presença, o sistema límbico dela, que é aquela parte do cérebro responsável pela autopreservação, ele para de te enxergar como uma ameaça e isso deixa a outra parte mais tranquila para poder olhar em volta enquanto ela fala contigo. Aí você vai me perguntar, pô João, não entendi. Se a pessoa tá confortável comigo e ela não me enxerga como uma ameaça, então por que ela ia ficar quebrando contato visual comigo para ficar olhando em volta? Muito simples, para ela poder pensar com mais clareza e formular um raciocínio sem a necessidade de ficar olhando para você e correndo o risco de perder a concentração. É por isso que eu digo, cuidado com essas visões muito simplistas da linguagem não verbal, porque isso pode fazer com que você tire uma conclusão errada sobre alguém. É por isso que você tem que verificar quais são os outros sinais de linguagem não verbal que a outra pessoa está exibindo, além desse daí, para poder contextualizar e tirar uma conclusão mais precisa. Segundo gesto, direção dos pés. Você está na dúvida se a outra pessoa está com tempo ou até mesmo disposição para falar contigo? Então olha para a direção dos pés dela. Se ambos estiverem apontados para outra direção que não seja a sua, é bem provável que a resposta seja não. A regra aqui é bem clara. Quanto mais longe do cérebro, mais difícil vai ser para controlar. E poxa, tem muita gente que já aprendeu que é feio falar com alguém de braço cruzado, com o tronco virado para fora. Então, quando as evidências são insuficientes na cabeça e no tronco, já que essas regiões são mais fáceis de controlar, olha para os pés. Os pés são tremendos de um tira-teima. Terceiro gesto, proteção dos órgãos vitais. Você já reparou como é que os jogadores de futebol reagem quando alguém do time adversário vai bater uma falta e eles estão fazendo barreira? Um protege a cabeça, o outro protege a genitália, o terceiro protege o abdômen, tem jogador que protege tudo ao mesmo tempo. Mas por quê? Bom, por causa do risco de levar uma bolada numa área vital do corpo, é claro. Quando o ser humano está diante de uma situação que ele percebe como uma ameaça, a tendência é que ele fique protegendo as áreas mais vulneráveis. Isso independe do tipo de ameaça. Um exemplo disso são aquelas pessoas que protegem todas essas partes do corpo quando aparece uma barata, né? Aparece a barata e a pessoa fica assim. Porque, né? A barata com certeza vai dar um chute na genitália, um soco no estômago, uma cotovelada no pescoço e para encerrar, para poder eliminar o adversário, uma cabeçada bem no osso frontal. O quê? Vocês nunca viram isso acontecer? Já vi várias vezes isso. É muito comum quando a barata é aquela pequenininha, francesinha. Essas são as piores. Mas bobeiras à parte, quando alguém está conversando contigo e essa pessoa fica protegendo essas áreas vitais, tipo cruzando o braço, cruzando a perna, baixando o queixo para proteger o pescoço, etc., é porque alguma coisa está deixando essa pessoa desconfortável. Esse desconforto não necessariamente é ruim, pelo contrário, pode ser que o contexto seja positivo. Por exemplo, a pessoa está afim de você, só que ao mesmo tempo ela é muito tímida. Isso é uma possibilidade. Mas, João, isso não pode ser frio de repente? Pode. Por isso que, mais uma vez, eu vou falar, tem que contextualizar, não pode tirar conclusões se baseando em um só sinal. Quarto gesto, projetar o queixo para frente. Tipo assim, se alguém fizer isso enquanto estiver conversando contigo, abre o teu olho, porque isso costuma ser um sinal de raiva. Qual é a explicação disso? Seguinte, quando o ser humano está com raiva e querendo intimidar alguém, ele inconscientemente vai adotar uma postura que dá a entender que ele é maior do que aquilo que ele de fato é. E o queixo projetado para frente é uma dessas mudanças posturais que ele faz para supostamente amedrontar a outra parte. Então, já sabe, se o papo estiver tenso e a pessoa ainda por cima começa a projetar o queixo para frente, é porque ela está começando a perder o controle das emoções. Então toma cuidado.